Para você que está me assistindo agora, bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Edilson Torma e eu sou professor de Física. Para tentarmos melhor compreender essa ciência que tenta desvendar os mistérios da natureza, na aula de hoje vamos falar de linguagens. Uma das linguagens que a física utiliza é a linguagem vetorial. Muitas grandezas na física são vetores. É o caso do deslocamento, da velocidade, da aceleração e da força. Então, se a gente quer realmente entender um pouco mais sobre essas grandezas, como a natureza funciona, precisamos estudar e entrar a fundo sobre um tema muito importante, que são os vetores. Acompanha comigo e vamos lá entender um pouco mais sobre essa linguagem. Bora lá! Vetores. Vetores são segmentos de reta orientados. São usados para representar as grandezas vetoriais. Eles possuem uma origem, que é o início da seta, e eles também possuem uma extremidade, que é a ponta da seta. Os vetores possuem três características, que são módulo, direção e sentido. O módulo de um vetor é dado pelo tamanho da seta. Quanto maior for este valor, mais intenso é a grandeza vetorial que ele representa. A direção é dada pela reta suporte do vetor. Neste exemplo, o vetor está na horizontal, a direção é horizontal. E o sentido é dado pela ponta da seta. Adição de vetores. Para melhor entender, vamos primeiro começar com o método gráfico. Para somar graficamente dois vetores, A e B, move-se a origem de um até coincidir com a extremidade do outro. A origem e o final restantes definem o vetor representativo da soma vetorial. Então vamos ao exemplo. Temos aqui dois vetores, um vetor A, cujo módulo é o tamanho do vetor representado, e o vetor B, um pouco maior, em laranja. Copiamos o primeiro vetor e copiamos o segundo vetor colocando a origem dele junto à extremidade do primeiro vetor somado. O vetor resultante, então, tem origem ao primeiro e extremidade ao último vetor somado. Vetor resultante. Para subtrair graficamente dois vetores A e B, faz-se a coincidência das origens e as extremidades restantes formam o vetor da diferença, cuja origem está junto à extremidade do último vetor somado. Vamos ao exemplo. Temos nossos dois vetores A e B, copia-se o primeiro vetor e o vetor B coloca-se a origem dele junto à origem do primeiro vetor A. O vetor resultante vai estar entre então as duas extremidades dos vetores, tendo origem no último vetor somado e extremidade ao primeiro vetor. Podemos também obter a subtração entre os vetores A e B através da soma com o oposto, ou seja, inverte-se o sentido do vetor que se deseja subtrair e soma-se com o primeiro. Ou seja, nós vamos copiar o vetor B com o mesmo tamanho, mesma direção, neste caso horizontal, e vamos inverter o sentido. Esse será o vetor menos B. E vamos operar a soma. Copia o primeiro vetor A, e na extremidade deste vetor coloca-se a origem do vetor que se quer somar, no caso o vetor menos B, porque queremos fazer a subtração do vetor B. O vetor somado então tem origem no primeiro vetor e extremidade no último vetor somado. Vamos então entender como que se faz analiticamente esta soma. Vimos pelo método gráfico que a soma entre dois vetores se dá em colocar a origem do segundo vetor
junto à extremidade do primeiro, para subter o vetor resultante. Então, sempre que os vetores tiverem a mesma direção e sentido, que é o caso, eles têm a mesma direção e o mesmo sentido, o vetor resultante será dado pela soma do módulo desses vetores. Então, o vetor resultante vai ser o vetor A mais o vetor B. Aqui colocamos o módulo dos vetores. Se o meu vetor A vale 10 e o segundo, o vetor B vale 20, vai ficar 10 mais 20 igual a 30. Agora vamos ver o método analítico para a subtração. Então, sempre que os vetores tiverem a mesma direção, perceba que tanto o vetor A quanto o vetor B são horizontais. E o sentido oposto, o vetor A aponta para a direita, enquanto que o vetor B aponta para a esquerda. Então, o sentido é oposto. O vetor resultante, que é este que nós já fizemos do método gráfico, será dado pela subtração do módulo desses vetores. Ou seja, nós vamos diminuir o módulo de um do módulo de outro. Tá? Então, o vetor resultante vai ser A menos B. Esta equação vai permitir, então, subtrair dois vetores, isso é importante, com a mesma direção, mas sentido oposto. Vamos a uma aplicação. Determine a força resultante sobre o objeto abaixo. Então, temos aqui um bloquinho, uma força A de 20 newtons e uma força B de 10 newtons. Perceba que ambos têm a mesma direção e o mesmo sentido. Pelo método gráfico, nós vimos, colocamos um vetor em sequência ao outro e o vetor resultante tem a origem no primeiro vetor e a extremidade no último. E pelo método analítico, a força resultante então vai ser A mais B, então 20 mais 10 igual a 30 newtons. Vamos a um segundo exemplo. Então temos a mesma caixinha, só que agora uma força de 30 newtons para a direita e uma força de 10 newtons para a esquerda. Perceba que a direção ainda é a mesma, é a direção horizontal, mas o sentido é oposto. Pelo método gráfico, nós vamos fazer uma subtração desses dois vetores. Então, a força resultante, que é um vetor, vai ser um valor menor do que a soma. Então, no método analítico, a gente vai fazer a força resultante, vai ser o vetor A, o módulo do vetor A, menos o módulo do vetor B. A força resultante será 30 menos 10, que dá 20 newtons. Agora, o que acontece quando os vetores não tiverem a mesma direção? Então, vamos ver aqui. Adição de vetores, direções diferentes. Então, vamos ver como é que é o método gráfico para resolver esse problema. Então, uma regra conhecida e utilizada é a regra do paralelogramo. Como o nome já diz, nós vamos construir um paralelogramo, que consiste no seguinte: quando dois vetores não têm a mesma direção, utiliza-se o método paralelogramo. Junta-se as origens e traça-se retas paralelas aos dois vetores. Então, eu vou traçar aqui uma reta paralela ao vetor A, junto à extremidade do vetor B, e uma reta paralela ao vetor B, junto à extremidade do vetor A. Observe, essa linha tracejada é paralela a esse vetor, e está junto à extremidade do vetor A. A mesma coisa vai acontecer no vetor B. Uma linha paralela ao vetor A fica junto à extremidade do vetor B. Na intersecção das retas, que é esse ponto aqui, teremos a extremidade do vetor resultante, cuja origem coincide com a origem dos outros dois. Vejamos, então, nosso vetor resultante, origem coincidente e extremidade na intersecção das retas. É importante salientar que elas devem ser paralelas aos vetores que as deram origem. Então, vamos ver a regra do paralelogramo, caso particular.
Quando o ângulo entre os vetores A e B for de 90 graus, ou seja, eles são perpendiculares entre si, são ortogonais, o vetor resultante será graficamente a hipotenusa do triângulo retângulo formado pela regra. Que regra? A regra em que a gente vai copiar as direções e fazer aquela intersecção. Então, primeiro vetor tem uma reta junto à sua extremidade, paralela ao vetor B. E o vetor A, a mesma coisa, outra reta paralela junto à extremidade. Então nós temos a intersecção origem com origem, temos o vetor resultante. Perceba que aqui nós temos um triângulo retângulo formado. Ora, se nós temos um triângulo retângulo, podemos aplicar aqui a regra de Pitágoras. Então, se eu vou usar Pitágoras, eu vou ter que identificar quem são os catetos e quem é a hipotenusa. Percebo que o meu vetor A, ele ocupa um dos catetos do triângulo. E o outro cateto, que seria essa extremidade, tem o mesmo tamanho, o mesmo módulo do vetor B. Então, na verdade, tanto o vetor A quanto o vetor B são os catetos deste triângulo. E o vetor resultante, que é o que nós estamos procurando, é a hipotenusa do triângulo, que é dada pela raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, todos os casos estudados até aqui fazem parte da solução de uma equação geral, válida para qualquer ângulo entre os vetores A e B. Então, usando a regra do paralelogramo, eu tenho um ângulo entre o vetor A e B aqui, temos o vetor resultante, e esse ângulo θ, ele pode assumir qualquer valor entre 0 e 360. Essa equação permite calcular este módulo do vetor resultante, não importa qual seja o ângulo. É dada pela lei dos cossenos. Então, o meu vetor resultante, na verdade, ele é igual à raiz do módulo do primeiro vetor, vetor A ao quadrado, mais o módulo, o tamanho, o valor, a intensidade desse segundo vetor, vetor B, mais 2 vezes A vezes B, que são os módulos, vezes o cosseno do ângulo entre os vetores A e B. Vejamos então mais uma aplicação. Sobre um corpo de massa 50 kg, são aplicadas duas forças. Conforme mostra a representação a seguir, determine a resultante das forças. Então nós temos um bloquinho, uma força horizontal de 6 N e uma vertical de 8 N. Perceba que o ângulo entre esses dois vetores agora é 90 graus. Vamos fazer a nossa regra do paralelogramo, estão com as origens coincidentes. Nós vamos perceber que o nosso vetor resultante, a nossa força resultante, ela é a hipotenusa de um triângulo retângulo. Sendo assim, a gente pode usar o nosso teorema de Pitágoras. Então, nós vamos ter a raiz do módulo do primeiro vetor ao quadrado mais o segundo vetor ao quadrado. Então, substituindo os módulos na nossa equação, nós vamos ter 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado dentro do radical. Resolve os valores das suas potências e extrai a raiz. Então, raiz de 100 igual a 10 newtons. Um outro exemplo que nós vamos fazer agora é quando esse ângulo aqui não for 90 graus, não for 0 e não for 180. Então, neste exemplo, nós vamos ter agora um ângulo de 60 graus. Em um experimento de eletrostática, são colocados 3 esferas carregadas dispostas como na figura. Sabendo que a esfera A exerce uma força de 7 newtons sobre a esfera X, então aqui eu tenho a esfera A, ela exerce uma força atrativa, que ela tem carga negativa, a esfera X tem carga positiva, então essa força é atrativa, e B 8 newtons. Então se a gente olhar aqui o desenho, tanto a esfera B quanto a esfera X têm cargas de mesmo sinal, as duas são positivas, a força de repulsão. Estando elas fixas, então A e B são fixas, determine a força resultante sobre a esfera X, que é móvel. Então a nossa esfera X vai poder se mover sobre uma força resultante. Vamos fazer a regra do paralelogramo. E a gente percebe que essa força resultante, ela
vai ter que ser calculada a partir de um ângulo de 60 graus. Então, utilizando a equação geral da lei dos cossenos, nós vamos ter o seguinte: o módulo da força resultante vai ser dado pela raiz do módulo do primeiro vetor ao quadrado, mais o segundo ao quadrado, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, vezes o cosseno de 60 graus. Quanto vale o cosseno de 60? O cosseno de 60 pode ser encontrado numa tabela. Vamos ver ela aqui. Então, o cosseno de 60 graus vale o meio. Então, no lugar de cosseno de 60, nós vamos substituir este número, 1 meio, e fazer o cálculo. Substituindo, então, todos os módulos na equação, nós vamos ter o seguinte. Então, o módulo da força A é 7 newtons. Então, vai ficar 7 ao quadrado, mais o módulo da segunda força, 8 ao quadrado, mais 2 vezes 7 vezes 8, que são os módulos das forças, vezes o cosseno de 60, que na tabela consta o meio. Perceba que o 2 vai simplificar. Então, nós vamos ter somente o termo aqui 7 vezes 8. Logo, a nossa equação vai ficar da seguinte forma. A força resultante vai ser igual a raiz de 49 mais 64 e mais 56, totalizando 169. A raiz de 169 é exata e vai dar 13 newtons. Vejamos uma síntese da adição de vetores. Casos particulares da equação geral, casos em que o ângulo é 0, 180 ou 90 graus. Então, quando eu tenho este ângulo colocado na nossa equação, nós vamos ter aqueles três casos anteriores. O primeiro caso, quando os dois vetores têm a mesma direção e sentido, o ângulo entre o vetor A e B é 0. Então, um cosseno de 0 a 1, e dentro do radical, da raiz, nós vamos ter o que nós chamamos de um produto notável. E o resultado da equação vai ser A mais B. Por isso é um caso particular da equação geral. Você não utiliza toda essa equação, você utiliza somente A mais B. Outro caso é quando eles têm a mesma direção, mas sentido oposto, porque o ângulo é 180 graus. E aí o cosseno de 180 menos 1, de novo nós teríamos dentro do radical um produto notável. A menos B elevado ao quadrado. Cortando a raiz, vamos ficar com A menos B. E por fim, que nós vimos, é quando o ângulo entre os vetores A e B é de 90 graus, quando eles são perpendiculares entre si. Sempre que estivermos somando grandezas vetoriais, estaremos somando vetores. Logo, faz-se necessário utilizar a linguagem vetorial. Portanto, é preciso conhecer o ângulo entre os vetores para saber qual regra utilizar. Caso contrário, estaremos somando de maneira errada essas grandezas. Então é isso. Na nossa próxima aula, nosso próximo vídeo, estaremos vendo algumas aplicações dos vetores das leis de Newton, primeira e segunda lei. Muito obrigado e até a próxima.